Vamos passar para a Irmandade algum conselho que são necessários. Os irmãos sabem que nós sempre andamos nos conselhos que Deus preparou, mas a obra vai de luz em luz e sempre embasado no que está na Escritura. Nada se faz se não tiver embasado o assunto na Escritura. Tudo, a nossa luz, o nosso mapa, a nossa rota é a Escritura. Então, queridos irmãos, nossos irmãos sabem que nós temos uma quantidade de servos, anciãos, diáconos, cooperadores, administradores, da parte da orquestra, da piedade, todos. E todos são irmãos que Deus prepara, que é orado, e são colocados no ministério para trabalhar na obra de Deus. Quem coloca esses irmãos é sempre os servos que estão atendendo a obra, e não podia ser diferente. Quem tem que ver, um irmão que tem dom, um irmão que tem prazer, tem bom testemunho, uma família exemplar, um irmão bom que administra a sua casa, a sua família. É esses irmãos que devem servir a obra, que são pessoas exemplares no meio da Irmandade. Bem, então isto ocorre apresentado, como já disse, os cargos na obra de Deus, e é trazido como o caso de ancião e diácono, numas reuniões aqui em São Paulo, e quando é fora daqui, nos estados e nas capitais, também são orados para novos servos. E quando são em outros países, também em outros países tem as regionais, e é orado para novos irmãos, para ir atender a obra de Deus. Por quê? A obra, sempre nós temos um ministério envelhecido. Todos que vão para o ministério, muitas vezes não são novos, são irmãos já de uma idade. E às vezes a duração no cargo é uma duração curta. Às vezes 10 anos, 20 anos, a vida termina, ou a saúde, ou não pode mais viajar, não pode mais entender, é a audição, é a pressão alta, é a diabetes, é a fragilidade da saúde, e a pessoa vai indo, sendo moído pelos anos, e a saúde desaparece, e precisamos sempre de colocar novos irmãos para atenderem a obra de Deus. Além disso, ainda tem, além dessa fragilidade da saúde, nós temos também alguns casos de alguns que não se portam tão bem com o seu testemunho, procedem alguma coisa que não convém, levianamente, e de uma forma inconveniente, e que o próprio povo já não recebe mais a palavra e nem aceita mais aquele irmão no cargo, porque a Irmandade é santa e exige que também todos sejam santos. Então, isso é necessário, e isso não pode relaxar na obra. Quem não proceder direito não tem condição de ficar atendendo a obra. Como é que a pessoa vai ficar atendendo a obra com pecado? Ou endividado? Ou largou da mulher? Ou nunca mais deu testemunho bom? Deixou a esposa numa situação de criancinha, que é pequena, e ela se esforçando para dar comida, e ele bem bonito atendendo o culto? Mas de jeito nenhum. Ele que vai procurar outro lugar. E muitos vêm no nosso meio, desculpa falar, é uma fala até assim um pouquinho forte, muitos vêm no nosso meio achando que vindo na congregação, dali a pouco estão no ministério. Quem vem atrás de ministério não é boa coisa. É bom vir aqui para encontrar salvação. Nós viemos aqui para salvação e não atrás de cargo. Cargo não salva ninguém, nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. Quem sabe é a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Então, irmão, quando a pessoa tem um cargo na obra, ele é colocado, é por tempo indeterminado, enquanto durar a sua vida, a sua saúde, ou ele quiser ficar no cargo. Quando não quer sair, ele pode pedir e deixar o lugar. Não é obrigado a ficar, correto? Isso está no nosso estatuto, na página 8, é o primeiro que a pessoa pode pedir e deixa o lugar, seja o cargo que for, ele pode renunciar. E se não quer renunciar, numa reunião ele comunica que não vai ser mais, também está resolvido. É tudo pacificamente, na paz, e ele continua com liberdade, e deixou de pregar a palavra, de atender os cultos, ou o ministério que tinha, certo? Mas a liberdade, a salvação, o direito de vida eterna, o direito de tomar santa ceia, o direito de orar, o direito de estar no culto conosco, isso o ministério não tira.
O que o ministério olha é o ministério que a pessoa tem, se pelo seu porte ele tem condição de ocupar um cargo desse na igreja. É por isso, querida irmandade, é bom salientar que é por isso que a obra de Deus é uma igreja séria. Se nós afrouxássemos e se nós tolerássemos o pecador, tolerasse aqui caloteiros, tolerasse mentirosos, tolerasse que a pessoa que faz o que bem quer e fica no lugar, aonde vocês iam buscar a palavra? Onde o seu filho ia buscar a palavra? Onde o seu neto ia ouvir a palavra? Como a igreja é séria, os que estão na frente têm que ser de boa reputação também, a partir de mim e a partir de qualquer um aí que tem cargo. Se não tem cargo é uma situação, mas se tem ministério, principalmente de pregar a palavra e de ensino no púlpito, se não tiver condição, não pode ser. Está bem entendido? E a irmandade, por isso, esses conselhos, a irmandade não participavam deles. No passado, não. Nessas últimas assembleias que tivemos, é que despertou-nos o Senhor para falar isso para a irmandade. Ensinar a irmandade, que às vezes a irmandade toma dor de um que parou, mas não sabe o que ele fez. E às vezes também, nós não podemos falar o que ele fez, que desmancha toda a família dele, acaba com a vida dele. Então nós aguentamos a paulada, aguentamos toda a situação em cima de nós, que fala esse ancião, isso, aquilo, não tem problema, pode falar o que for de nós. A igreja não pode sofrer por algum errado. Podemos sofrer por estar certo, mas sofrer porque fomos coniventes e nos afrouxamos, isso nunca. Então, queridos irmãos, a pessoa é colocada no ministério, chega um determinado tempo, ele diz, não quero mais, é livre. Eu vou mudar, vai embora, também não quero mais, não gosto mais de ser esse ministério, não quero mais ter esse cargo, é livre, pronto, vem, traz uma carta, se quer trazer, se não quer, a própria reunião ministerial, tomando conhecimento, põe na ata, que fulano declarou a viva voz perante os presentes, que não quer ter mais o lugar na obra, está resolvido. É muito simples. Bom, então, a pessoa pode, às vezes, deixar o lugar por mudança, para outra localidade, até mesmo para estudar os filhos, no lugar que está, atendendo a obra ali naquela cidade não tem local para os estudos, ele se muda, estuda os filhos, só ele indo para lá, deixou o lugar de onde ele saiu, porque ele foi ordenado para aquela cidade. Chegando lá, se o ministério de lá achar que ele pode continuar, o ministério de lá entra em contato com os irmãos da onde ele saiu, e se a referência for boa, a notícia for boa, não tem por que deixar fora um irmão que tem toda a virtude de Deus para o ministério. É ocupado, é aproveitado, mas com consentimento da onde ele saiu e da onde ele chegou, porque às vezes sai daqui por briga, sai daqui por desentendimento e chega lá, arruma mais outro desentendimento. Então essa coisa é olhada dessa forma e Deus tenha guiado e assim tem ficado bom. E também, irmão, pessoas que assumem compromisso contrário aos princípios da congregação cristã no Brasil, ou que implique na ausência inevitável nas reuniões ou na impossibilidade de atendimento pontual das exigências do cargo. A pessoa assumiu um compromisso de trabalhar à noite e o culto. Eu assumi um compromisso de trabalhar fora, e a irmandade. Então, depende do que ele assumiu, é convidado, é conversado com ele, se ele quer deixar o lugar. Ou, às vezes, é por um período que ele está num turno de trabalho, dali a pouco se acerta e volta a atender. Quer dizer, nesse interim, o Ministério faz uma explicação, que ele deixou por isso, por trabalho, mas daqui a pouco está de volta. Tudo é compreensivo. Tudo se ajeita. Outra coisa, a incapacidade física e jurídica, que o impeçam de exercer o cargo ou função. Pessoa que tem uma capacidade não pode ficar de pé, não tem mais voz, não tem franqueza. Incapacidade jurídica, às vezes processo nas costas. Tudo quanto é coisa despeja em cima daquela pessoa. Como diz lá, processado. Com coisa de dolo, com engano. Tem processo, mas é coisa pesada em cima. Procedimento que não é de um cidadão correto. Por isso também pode perder o seu lugar.